Alô você! Você tá aí firme, forte, corajoso, seguindo em frente. Firme, forte, corajoso, seguindo em frente. Estamos na História Geral, na Idade Contemporânea. Estamos estudando a Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. E eu falei pra vocês, Segunda Guerra Mundial, consequentemente, o ano de 1939 é um ano extremamente importante. Eu falei para vocês tomar cuidado com dois grandes acontecimentos. O ano de 1939 marca a assinatura do Pacto Germano-Soviético, um pacto de não agressão da Alemanha à União Soviética, assinado no dia 23 de agosto de 1939. Um pacto que ganhava tempo tanto para Adolf Hitler, para os alemães atacarem os países do Ocidente. E a União Soviética também ganhava tempo para se preparar para a guerra. Todos dois, tanto Hitler quanto Stalin, sabiam que o pacto não seria cumprido. Mas os dois precisavam, naquele momento, de tempo. E assinaram o pacto. O ano de 1939, mais precisamente no dia 1º de setembro de 1939, os alemães invadiram a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. São fatos que você tem que ter na cabeça, organizando o seu conteúdo. Então, lá na hora da prova, o examinador ele pode também fazer comparações. Qual que foi o estupim? O que deu início à Primeira Guerra Mundial? Quem lembra? Sei que você lembra, quer ver? O assassinato do... Isso! Eu sabia que você ia acertar! O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando! O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, foi o estupim da Primeira Guerra Mundial. Você não acertou? Não? Agora você não erra mais nunca! O estupim da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Agora, se cair para vocês, o que deu início à Segunda Guerra Mundial? Essa você tem que saber. A Segunda Guerra Mundial, a invasão dos alemães ao quê? A Polônia. A invasão dos alemães à Polônia. Outro aspecto importante dentro desses acontecimentos da Segunda Guerra Mundial é a formação de alianças militares. Então, consequentemente, nós temos no dia 27 de setembro de 1940 a formação do Pacto Tripartite. Ou Pacto do Eixo. O Eixo. Para nós aqui, como é que nós estudamos? Nós estudamos só com o nome. Qual que é o nome? O Eixo. O Eixo formado por Roma, Berlim, Tóquio. Roma, Itália. Berlim, Alemanha. Tóquio, Japão. Uma aliança militar. E toda aliança militar, ela tem duas características básicas. Ela serve para proteção e ameaça. Para lutar contra o eixo foi formado os aliados. Inglaterra, França, União Soviética, Estados Unidos e até mesmo o Brasil. Participa da Segunda Guerra Mundial com a FEB, Força Expedicionária Brasileira. Então, consequentemente, em termos de alianças militares, nós temos o eixo e nós temos os aliados. Fique atento na hora da prova. Se a Primeira Guerra Mundial é a chamada de Guerra de Trincheira, a Primeira Guerra Mundial inicialmente foi uma movimentação lenta e depois uma movimentação mais rápida, mas se caracterizou por uma movimentação lenta, principalmente na fase inicial. A Segunda Guerra Mundial é chamada de Guerra Relâmpago. As Blitz da Alemanha. O que é isso, a Guerra Relâmpago? Um ataque rápido, fulminante, sem prévia declaração de guerra. Não se declarava guerra, simplesmente atacava primeiro com a aviação, colocava os aviões para destruir tudo o que fosse possível. E posteriormente ia a infantaria com os tanques. Então um ataque rápido, fulminante. É uma nova forma de se guerrear. Primeiro pelo ar, atacando tudo com os aviões. Depois pela terra, com a infantaria.
Também existia a guerra, atacando pelo mar. Diferente da Primeira Guerra Mundial, com a guerra mais de movimentação lenta. Essa é uma guerra de movimentação extremamente rápida. Lembre-se, o alvo também serão as cidades. As cidades também serão atacadas. Não é mais somente guerra em campo de batalha. O povo do país adversário é considerado inimigo e serão atacados. Fases da guerra. Como é que você pode organizar aí se você, como a guerra é muito longa, 6 anos de guerra, coloca assim, fases da guerra e abre uma chave de 5 linhas. Fases da guerra. De 1939 a 1941, de 39 a 41, é considerado historicamente uma primeira fase. E nessa primeira fase, vitória sucessiva dos países do eixo, pegando todo mundo de surpresa, atacando com extrema violência, extrema velocidade, extrema dedicação em busca da vitória. De 1939 a 1941. Primeira fase, vitória sucessiva dos países do eixo. De 1941 a 1943, de 41 a 43, é a chamada segunda fase. E nessa segunda fase vai ter um equilíbrio de forças. Porque nesse momento ocorre a entrada dos Estados Unidos e ocorre a entrada também da União Soviética na guerra. Então vai ter um equilíbrio de força. E de 1943 a 1945, que é a terceira fase da guerra, é a recuperação dos aliados, que impõe uma derrota aos países do eixo. Então, consequentemente, os aliados se recuperam, se fortalecem e impõem a derrota aos países do eixo. Você pode disciplinar a guerra em 3 momentos diferentes. Lembrando que a Segunda Guerra Mundial tem batalhas marítimas. Nós temos, pelo controle do Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, nós temos batalhas urbanas. A mais famosa de todas é a Batalha de Stalingrado. Quase 90% da cidade foi destruída. E a reviravolta dos soviéticos sobre os alemães. Batalhas importantíssimas. Desenvolvimento de novas armas. Os aviões se tornam mais modernos. Os foguetes V1, V2, agora com foguetes, bombas atômicas. Então vai ter um avanço muito forte na tecnologia. Muito importante que você entenda tudo isso. Muito importante que você entenda esses aspectos. Coloca aí no seu caderno, dando sequência, um outro ano muito importante, fora das fases da guerra. Você vai colocar ainda na sequência agora o ano de 1941. Abre uma chave aí de 5 linhas do ano de 1941. No ano de 1941 ocorreu o fim do Pacto Germano-Soviético. Fim do Pacto Germano-Soviético, mais precisamente no dia 22 de junho de 1941. Os alemães quebram o pacto e invadem a União Soviética. Eles buscavam petróleo da União Soviética. E buscavam também aqueles que eles chamavam do espaço vital, a Grande Alemanha. Para isso, tinham que tomar as terras da União Soviética, tomar os poços de petróleo da União Soviética. E, logicamente, os soviéticos não tiveram uma outra opção a não ser lutarem com tudo o que possuía. Então, consequentemente, o fim do Pacto Germano-Soviético. Agora os alemães vão lutar em 2 frentes de batalha, a frente ocidental e a frente oriental. Lutando em 2 frentes de batalha. Lembrando que você vai perceber, com o desenrolar da aula, que o primeiro exército a chegar em Berlim foi justamente o Exército Vermelho. O exército da União Soviética, que derrota o exército nazista, que acaba derrotando o exército nazista. Em 1941 também nós temos o ataque japonês à base naval de Pearl Harbor, no Havaí.
considerado por muito mais bem-sucedido ataque aéreo da história. Pegou os norte-americanos de surpresa. Arrasaram a base naval de Pearl Harbor. Os japoneses atacaram. Por que fizeram isso? Entre outros aspectos, os japoneses necessitavam de petróleo. Para isso, tinham que controlar o Oceano Pacífico, para poder buscar petróleo no Oriente Médio. E os Estados Unidos tinham uma base naval justamente na ilha do Havaí, dificultando o controle japonês do Oceano Pacífico. Os japoneses atacaram, os Estados Unidos não têm uma outra alternativa. Depois de uma agressão militar dessa envergadura, os norte-americanos decidem entrar na guerra. Então, em 1941, duas grandes forças militares entraram na guerra. Entra a União Soviética, porque Hitler ataca a União Soviética, e entra os Estados Unidos, porque são atacados pelos japoneses. Agora, entenda, eles entraram na guerra em 1941. A guerra só acaba em 1945. O eixo deu muito trabalho para o mundo. Muito trabalho para o mundo. Não foi algo fácil e nem da noite para o dia para derrotar as forças do eixo, a convicção. Quando o ser humano ele acredita numa ideia e ele coloca até a própria vida em risco, ele se torna um adversário extremamente perigoso. As ideias únicas, os pensamentos únicos, os autoritários, as ideias de superioridade, onde um tem direito de sobreviver bem e o outro pode ser até eliminado, são ideias extremamente perigosas. E guerra, todo mundo só sabe como começa, não sabe como termina. E força, dificilmente força é barrada por palavras. É mais difícil. Então, o conflito é algo que gera dor para todos, para todos. 1944 é a nossa próxima data, que é importante você ter. Em 1944 ocorre o dia D, a Operação Overlord. Operação Overlord, ou desembarque à Normandia. Mais precisamente, no dia 6 de junho de 1944. 1944. Qual que era o objetivo? Uma operação naval internacional com inúmeros países, para muitos a maior da história, que tinha como objetivo libertar a França da dominação nazista. O objetivo de libertar a França da dominação nazista é o famoso dia D, o desembarque à Normandia. A Normandia. Então, perceba, nós citamos inúmeras datas. Você não precisa saber todas elas, principalmente de e-mails. Mas é interessante você saber um pouquinho do ano ou se organizar da melhor maneira possível. Mas não é obrigatório você saber todas essas datas, só as principais. As principais é interessante, quando começa, quando termina a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Eu falei para vocês que o ano de 1939 é extremamente importante. O ano de 1941 também vai ser extremamente importante. A entrada aí tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos. E o ano de 1944 extremamente importante, devido ao desembarque à Normandia, a Operação Overlord, o famoso dia D, decisivo. É importante. Organize da melhor maneira possível, grave o que você der conta, entenda as circunstâncias, perceba que a guerra não acabou da noite para o dia, perceba que não foi algo extremamente simples, não é o fato de uma ou outra nação entrar na guerra e solucionar o problema. A guerra ela vai gerar inúmeros mortos, destruição no continente europeu, mutilações, então, consequentemente, é algo a ser pensado. Se realmente o caminho da força, o caminho da guerra, se realmente esse caminho é o mais eficiente para resolver os problemas da humanidade, os problemas sociais, os problemas econômicos. Cada um tem que refletir, cada um tem que pensar, os horrores estão aí para tudo quanto é lado. Eu acredito em você. Até a próxima videoaula!